Olá, tudo bem com vocês? Boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos aqui mais um dia de live, né? Com a proposta do canal Recuperação em Foco, entregar mensagens sobre assuntos pertinentes à saúde mental, né? E desde já eu agradeço a todos que têm entrado, todos que têm participado e todos que têm se engajado em prol do Recuperação em Foco. Antes de mais nada, então, eu vou colocar uma vinheta para a gente começar. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, agora em definitivo aqui, né? Prazer em tê-los todos aqui, os nossos participantes conectados sempre e apoiando o nosso canal, né? E professora Iraci, seja muito bem-vinda ao canal Recuperação em Foco. Quero agradecer de pronto atender o nosso pedido, né? Faz tempo que não nos vemos presencialmente, Verdade, né, mas Jairo? as minhas expectativas, elas são tão grandes em relação à professora que eu tenho, onde eu vou, menciono um pouquinho do recorte que eu aprendi nas aulas da Febract. Então, é um prazer tê-la aqui no canal e faço questão de se apresentar para as pessoas conhecerem quem que é a professora Iraci. Obrigada, Jairo. Eu que agradeço a oportunidade, o convite. É sempre um prazer, né, ter oportunidade de trocar ideias, informações sobre um assunto que é tão importante e, ao mesmo tempo, tão carregado de um viés, por vezes, preconceituoso, até pela falta, às vezes, de informação, né? Então, é uma oportunidade muito interessante e que eu, assim que pude me organizar, eu quis estar presente e contribuir também. Aliás, parabéns pelo teu canal, né, que eu vi, que é muito bem frequentado, e achei muito importante, é uma honra estar aqui, né? Acho que você pediu para eu me apresentar um pouco, acho que dizer do meu envolvimento com a dependência química, a minha história, né, um pouco, né, meu nome é Iraci Caetano, a minha formação de base, eu gosto de dizer sempre isso, eu tenho um orgulho dessa formação, que é assistente social, de onde eu tiro todo o aprendizado, toda a experiência com pessoas, com gente, vem da minha formação de base de assistente social, profissão que eu fiz por muito tempo, né, desempenhei por muito tempo, junto a corporações, junto a empresas, e por conta desse trabalho em empresas é que eu achei importante, eu percebi a necessidade de agregar minha formação de base de assistente social à área da psicologia também. Então, eu fiz pós-graduação na Faculdade de Psicologia, e aí a gente vai tendo necessidade de ter informação, de ampliar, né? Eu fiz também a especialização em dependência química pelo GREA, da Faculdade de Medicina, da USP, né? Então, a gente continua aí trabalhando e buscando informação e buscando se aprimorar para tentar oferecer o melhor possível aí para os pacientes e familiares, Jairo. Muito bom, muito bom. A questão de ser assistente social
né? Hoje, mais do que nunca, é tanto necessário, né, para as Pois é, pessoas, porque nós sabemos que existem pessoas aí que nem sabem sequer da existência de um assistente social, e muito pois menos é. ainda o serviço prestado dentro das comunidades terapêuticas ou até Uhum, fora, em clínica e etc. e tal, né? E isso, uhum, para mim, também é muito importante, esse profissional bem ligado na área da saúde mental, com certeza. quando o paciente ele vem todo dilacerado do uso para poder entrar dentro do tratamento, ele vem totalmente dilacerado, Uhum, exato, inclusive é. sem a própria a questão de documentação, mas sem a própria identidade pessoal, né? Exato, exato. E a própria disfuncionalidade que acontece ali naquele grupo familiar, né, naquela dinâmica familiar toda muitas vezes desorganizada. Então, o assistente social ele é extremamente importante para ajudar aquela família a se reorganizar, tanto em função de documentação, etc., mas também como a questão dos papéis, né, os papéis sociais de cada um, as obrigações, os deveres, né? A questão da cidadania, tudo isso o assistente social tem um papel relevante nessa abordagem e a capacidade de atuar em equipe multiprofissional, multidisciplinar, é uma riqueza muito grande, o assistente social tem muito a contribuir, né? Então, tem sido muito importante para nós atuar em equipes multiprofissionais, contando, né, com essa formação, tanto de assistente social como de psicoterapeuta, nos ajuda bastante. Perfeito, perfeita colocação. Bom, aliás, né, deixa eu mencionar um pouquinho mais da formação da professora. Psicoterapeuta em grupos e instituições, né? Isso, Diretora técnica ambulatório de prevenção de tratamento de dependência química, isso, professora do curso de extensão universitária pela FEBRACT. Então, exato. só tenho que agradecer a pessoa com tão gabarito desse aqui no nosso grupo, e com Prazer. certeza vai ser a primeira de outras oportunidades que a gente vai trazer a professora Tomara, aqui. tomara que possamos e que seja interessante. Se a gente conseguir agregar um pouco, já está muito bom, Com né? certeza. Bom, já nos apresentamos, né? O pessoal já conhece o nosso canal. Só um parênteses aqui, professora. Pessoal, assim que vocês acessarem aí o link para poder entrar aqui com a gente, e se quiserem interagir, existe esse canal que está aparecendo aqui embaixo para você ter acesso e a sua foto com o seu comentário que apareça. Você precisa habilitar essa função lá no StreamYard, que é esse endereço aqui, tá? Você, lá na descrição da live, esse endereço está em azulzinho, clica nele e você já vai ser direcionado a uma outra página, vai dar o ok para que o seu comentário seja visto aqui com a sua foto. Enfim, professor Iraci, o nosso tema é bem pertinente da data, né? Pois é, estamos aí no Dia da Consciência Negra, né? Exatamente, né? O que significa consciência negra? Geralmente as pessoas elas só comemoram porque as outras pessoas falam, não se atentam por esse dia no calendário, né? E não se Uhum, atentam embasado historicamente tudo isso. exato. Então eu gostaria que a professora falasse um pouco o que significa essa menção e essa data dentro do nosso calendário. Exato. Muito importante, Jairo, o que você coloca, porque, na verdade, a exemplo de outras comemorações, acaba se linkando o Dia da Consciência Negra como é feriado ou não. Algumas cidades, alguns estados, algumas cidades consideram feriado, comemoram como um feriado e outros não, né? E aí, tendo caído no domingo, então, mais ainda que talvez para algumas pessoas nem seja tão. Mas é um dia extremamente importante, né, para a conscientização. Até antes, um pouco de falar de consciência negra, eu queria falar um pouco de consciência. O que é, na verdade, consciência, né? Então, assim, é uma das condições que nos diferencia, olha que interessante,
dos outros animais, né? Do mundo animal de um modo geral. Porque Sim. hoje a gente está no mundo, num momento em que a sociedade está muito ligada aos pets, aos bichos, e até os chamam de filhos, e etc, etc. E realmente é muito importante, muito bacana e muito bem-vindo esse afeto que se desenvolve com o animal, mas o animal não tem uma coisa que nós temos, que é a consciência. E o que isso traz de diferente, de diferença, né, entre nós e os bichos, né, que por vezes têm sim, têm sentimentos, têm, interagem também, se percebem também no mundo, têm necessidades, acionam o entorno para satisfazer as suas necessidades, mas o que o ser humano tem, o que ele faz de diferente com a consciência? Ele atua no mundo, ele modifica, ele tem consciência do seu estar no mundo e ele pode modificar esse estar. Então, passando para a gente compreender a consciência negra, que é um termo que passa a ter importância na década de 70, a partir dos movimentos sociais, da luta dos movimentos sociais pela igualdade racial, pelo fim do preconceito e etc., esse termo fica conhecido e é ampliado e se cria, inclusive, uma data para a sua comemoração, porque se trata do indivíduo, não só o negro, mas a sociedade como um todo, adquirir consciência da importância da igualdade, né? De se desmistificar palavras que ligam o negro a posições subalternas, etc. Né? Então, assim, a sociedade como um todo, mas o próprio negro, você sabe, Jairo, que nós, negros, alguns de nós, demoramos para ter a consciência e o orgulho da nossa raça. Né? Eu, por muito tempo, acreditei na questão da meritocracia. Se você quiser, você consegue. Né? Porque eu sempre fui a única mulher na faculdade, no meu curso, a única mulher na minha empresa, a única mulher, e sempre, felizmente, com algum destaque, algum sucesso. Então eu falava, tá vendo? Basta querer, eu sou exemplo disso. E não era verdade, Jairo. Eu tive algumas oportunidades que a minha família houve por bem me ajudar a aproveitar essas oportunidades, mas infelizmente essas oportunidades não são dadas a todos, né? E o negro, ele tem sido cada vez mais, né, sempre foi alijado dessas oportunidades de estudar, de saúde, de alimentação. Então, sim, existe uma diferença. É importante que se pense na questão da equidade, né? E não só da igualdade, mas da equidade, né? Que aí a gente entraria para uma outra discussão que fica para uma outra Sim. oportunidade, mas assim, você não pode considerar iguais pessoas que não são iguais, né? Tem até essa discussão toda sobre cotas e etc., né? Então, assim, oferecer oportunidades de acordo com a necessidade, com a carência. Então, não dá para ser igual, né? Então, é muito importante que se compreenda a importância mesmo da conscientização da sociedade como um todo, mas do próprio negro, que por vezes assume a sua subalternidade, né? Acredita que realmente é menor, né? Muitas vezes nossos pais não tiveram talvez tanto acesso e achava natural ser subalterno, ser menor, ser menos, não ter acesso. Então, é esse o objetivo do Dia da Consciência Negra, uma conscientização da sociedade como um todo, mas também do negro, né? Tendo orgulho da sua história, da sua raça, da sua condição. Isso é maravilhoso, e isso nem tem tanto tempo assim que eu Sim. conquistei. Que bacana a gente já começar falando a questão da consciência e também falando um pouco sobre consciência, a gente pode esbarrar na questão do preconceito, né, professora? Uhum. Infelizmente, isso ainda existe, né? Hoje eu estava publicando algumas questões e veio na tela do meu celular um rapaz, né, dizendo que hoje pela manhã pegou o metrô. Ao sentar no metrô, tinha uma menina de 13 ou 14 anos, mais ou menos, que ele achava que era a idade dela. E aí Uhum. ela começou a olhar para ele, olhar para o cabelo, para o
porte físico, para as coisas que ele estava ao lado, e aí começou a rir. Ele simplesmente encarou a menina, né, como um cidadão normal, e aí não esboçou nenhum tipo de violência, não esboçou nada, ele só encarou a moça para entender o que de fato estava acontecendo, e ela incessantemente sorria e falava ao celular, né, como se fosse algum comentário em desmérito àquela pessoa. Uhum. E aí ele resolveu fazer esse vídeo à tarde, né, dizendo, falando esse apelo, né, e essa violência que ele sofreu durante esse dia. E isso, nos nossos dias, parece que, 2022, ainda sofremos. Parece incrível que isso ainda aconteça, né? Por exemplo, dentro do estádio de futebol. Exato. Esse, Jairo, é o retrato do pré-conceito, é a verdadeira acepção e o significado da palavra pré-conceito. Porque essa garota, essa pessoa, provavelmente tem um conceito pré-estabelecido do que significa pessoas negras, do que significa ter um cabelo que não é o padrão, que talvez ela entenda que seja o padrão, do que significa, né? Então ela não tem informação. Tem até aquela frase do Mandela que é extremamente importante, né? Ninguém nasce preconceituoso, as pessoas aprendem a ter preconceito. Né, a discriminar pessoas. Então, provavelmente, né, é lamentável, é triste, mas essa menina não tem na família essa informação, né, essa formação de que do respeito ao outro, do respeito às diferenças, que não é nenhuma questão de respeitar a diferença, é simplesmente entender que nós vivemos numa sociedade diversa e que você vai ter loiros, amarelos, negros, enfim, você vai ter uma sorte de pessoas que todas seres humanos e que merecem respeito e consideração. Né? Isso é o pré-conceito, é uma falta de informação. Consequentemente, essa falta de informação norteia toda a atitude desses indivíduos, que é a risada, que é a sensação de que são pessoas menores, de que são pessoas que eu não devo estar por perto, né? Então, isso é o verdadeiro pré-conceito. Né? Sim, sim. E eu acredito que isso pode sim um dia mudar, porém precisa se ter essa conscientização dentro das escolas, dentro da própria casa, e formar essas crianças e adolescentes no sentido de respeitar o próximo. Exatamente. Não adianta eu entrar com esse enfoque de assunto, sendo que antes eu tenho que ensinar o que é respeito. Exatamente. Eu me sentir igual a outra pessoa, e o nível, isso não diferencia em nível social. Isso eu achar que eu sou igual a pessoa e ponto final. Isso. Ou não que eu sou um ser humano melhor ou pior do que esse ou aquele por conta da cor da pele ou do modo como ajeito meu cabelo e etc. Né? Isso que... E vale a pena lembrar que as pessoas negras hoje, elas têm ocupado presença e ocupado cadeiras muito importantes. Né? Eu quero mencionar aqui isso porque é uma postura de respeito. Né? Algumas posições são ocupadas por pessoas negras que hoje, infelizmente, não são bem vistas por conta dessa questão de que a professora mencionou, do pré-conceito estabelecido lá atrás, mas essas pessoas precisam ser lembradas. Exato. Cargos... Felizmente tem se ampliado, né, as possibilidades, não só pela própria questão de melhorar e de se avançar no acesso à educação, né, políticas públicas que vêm trazendo possibilidades não só para o negro, mas para a sociedade como um todo, que muitas vezes não tiveram acesso, né? Então, ampliando, por isso a importância das políticas públicas, né? E isso tem trazido uma visibilidade maior, né? Não é recente, sabe, Jairo? Postos importantes têm sido
ocupados por negros há muito tempo. Eu refuto a minha própria história, né? Eu estou dizendo que na empresa que eu trabalhei, eu tinha um cargo ali importante dentro da hierarquia do meu trabalho, mas isso não era divulgado, isso não era, muitas vezes, esse negro é aceito porque ele teve competência e ali se posicionou, mas ali não se dava o devido valor, não se divulgava, né, procurava se esconder. Até hoje é natural a pessoa buscar, por exemplo, no nosso serviço, um profissional especialista, ouve falar, né, a doutora Iraci é importante nessa área, família e tal, e aí a pessoa, poxa, tal, marca uma consulta, e é visível quando a pessoa vê que você é negra, fala, nossa, será que é ela que é a profissional? Ou será que ela vai chamar alguém, né? A gente vê muito isso, né? Eu confesso que fico bastante confortável, tenho muita segurança em relação à minha pessoa, muito amor ao meu povo, à minha raça, mas isso é muito ruim para alguns profissionais, né? Talvez nem todos os profissionais possam, de repente, se sentir seguros com questões assim, né? Mas isso mostra o quanto ainda temos que avançar, né? Já ocupamos, sim, posições importantes na sociedade, tanto hierarquicamente como posição de um modo geral, na arte, na música, no mundo organizacional, mas ainda carecemos do reconhecimento, né, e da normatização de você chegar num consultório e encontrar um profissional negro, de você chegar, ligar a sua televisão para assistir um programa qualquer e ver um ator negro, não necessariamente fazendo o escravo ou fazendo o funcionário, mas tendo um papel como qualquer outro dentro da sociedade, como ele já tem hoje, né? Sim. Então, isso também foi muito bem lembrado por você, a questão do posicionamento, né, do preto, do negro, ele pode ocupar o que ele quiser, que ele se dispuser e que ele se preparar para tal, né? Perfeito, perfeito. Eu acredito que a gente já começou aprendendo bastante aqui, né? E agora eu vou fazer mais um parênteses. Pessoal, vou pedir para vocês curtirem o nosso canal, se inscreva lá no YouTube, faça a sua ativação para receber as notificações, compartilhe esse canal, né? Porque nós sabemos que o YouTube ele tem algumas dinâmicas que ele vai desbloqueando e vai dando opções para nós, né? Quanto gerenciadores do canal, para a gente poder oferecer um trabalho melhorado para as pessoas que assistem. Então, aqui, professora, eu acho que tem uma pessoa que conhece a senhora. Ah, é? Kleber Miller. Olha, com certeza. Como vai, Kleber? Boa noite. Muito bom saber que você está por aí. Saudade. Eu tenho acessado o Kleber, ele tem mandado bastante que bom. e convites. Ele é muito ativo, muito participativo, ele é ótimo. Ótima pessoa. Gratidão, Kleber, por estar com a gente aqui. Quero mencionar também algumas pessoas importantes. A Miriam Dias, essa que está na tela, professora, ela é fisioterapeuta, está falando lá de Poços de Caldas, acompanha nosso canal, uma pessoa que é muito engajada em ajudar, prestativa em ajudar esse canal Recuperação em Foco. Muito bom. Paula Gumieiro também está falando aqui de Campinas. Paula, seja bem-vinda ao canal. Você tem participado bastante aqui, envolva bastante, compartilhe o nosso canal, seja presente. Aqui é o meu pai, professora, Isaac, dando boa noite para nós. Olha, que maravilha! Boa noite, seu Isaac. Maravilha! Daqui a pouco ele elabora uma pergunta para nós. Que bom! É o Jairo Ferreira, que é o meu xará. Eu não conheço, assim, posso conhecer, mas não estou lembrado. Faça menção aí, Jairo. E gratidão por estar acompanhando o nosso canal. Né? Isso é importante para nós. Gera engajamento e gera participação, que é o mais interessante. A Ângela Brombal está falando aqui de Valinhos, bem próximo de nós, professor. Pertinho. Está dando boa noite a todos também. Uma pessoa que tem ajudado bastante nos projetos do Recuperação em Foco, com muito engajamento.
né? A minha mãe também está aqui, Thaís Teles. Olha a família, hein? Ah, mas você não me avisou que era para trazer claque. Eu teria trazido, você ia ver só como é que ia ser isso aqui. Né? Que Graças a bom, boa Deus. noite. Hoje, É Thaís, ele... né? Thaís, isso. Boa noite. Eles Muito acompanham bom. de perto aí o esforço, né? Que eles também eles estão muito Do engajados nesse Filibon. projeto de recuperação em foco. Temos algumas frentes de atuação que depois eu passo para a professora, se também Perfeito. querer se engajar conosco, né? Nessa luta aí. E aqui a Luzia. Luzia também é uma parceira aqui do grupo Recuperação em Foco. Continua sempre conosco, Luzia, você é bem-vinda por aqui. Daqui a pouco eu coloco mais comentários. Professora, eu queria saber um pouquinho a respeito de uma questão que eu também acho que é muito importante. Como funciona o ambulatório de prevenção e a dependência química no olhar da professora? Uhum. Veja, é muito importante que a gente compreenda o envolvimento de um ambulatório especializado em dependência química, não necessariamente o nosso, mas de uma maneira geral, porque isso é muito importante, que o seu canal ele tem um acesso, né, que é importante para a gente aproveitar e falar para as pessoas do funcionamento, né? O nosso ambulatório, ou o ambulatório de modo geral, ele trabalha em duas frentes na nossa compreensão, né? Tanto na triagem, na recepção, né, no acolhimento a essa família ou a esse indivíduo portador da dependência química, ou que vem trazendo um sofrimento pelo uso de substâncias, como ele trabalha numa outra frente, que é a da prevenção da recaída, né? Então, na frente do acolhimento, da orientação, ele então, o pré-tratamento, vamos dizer assim, né? Quando ali, através de uma equipe multidisciplinar, multiprofissional, você vai avaliar qual é a necessidade, qual é a conduta mais adequada para aquele indivíduo ou para aquela família, né? É uma psicoterapia de grupo, é uma internação, né? Então, a gente tem parceria com outros serviços para encaminhar, para fazer essa desintoxicação, essa internação, e aí depois ele retorna para aquele outro eixo, aquela outra frente do nosso trabalho, que é a reinserção social, né, e a prevenção de recaída. Esse é, de uma maneira geral, o que a gente chama de um trabalho, de um tratamento ambulatorial, né? Então, o indivíduo pode não necessitar necessariamente de uma internação, né, onde a gente prefere, né, o nosso trabalho, como nós temos, viu, Jair, um trabalho muito voltado para assessorar as empresas de uma maneira geral, né? A gente tem uma carteira com várias empresas de grande porte, onde a gente oferece uma assessoria para que essas empresas deem conta dos seus colaboradores na saúde mental. E aí, a gente tem preferido, Jairo, quando a gente consegue, porque esse indivíduo, normalmente, ele tem ainda, né, que a dependência química é a doença do ainda, né, ainda tem família, ainda tem emprego, então, a gente, preferencialmente, procura que ele continue engajado no seu dia a dia, com a família, com o trabalho, e frequente o ambulatório para aprender sobre a sua condição de portador de dependência química e o que é que ele tem que fazer. Mas, não havendo possibilidade de se manter dessa forma, a gente encaminha, então, para uma internação, que normalmente, no nosso caso, é breve, é apenas mesmo para uma desintoxicação, uma conscientização, a gente está falando de consciência aí hoje, Sim. né? Então, ele vai para essa conscientização, para essa desintoxicação, e retorna para o nosso grupo terapêutico, onde ele vai treinar as habilidades de enfrentamento das situações de risco de recaída, né? Porque ele vai estar submetido a toda uma condição social que poderá levá-lo ao uso novamente, se ele não tiver esse preparo, essa organização, essa reorganização da sua vida, para dar conta de seguir
agora sem o uso de substância. Acho que, resumidamente, seria esse o papel da abordagem ambulatorial, da forma como nós compreendemos lá no nosso serviço, viu, Jairo? Tá. E olha que bacana, né? Vocês fazem aí um trabalho com empresas de grande porte. Isso. E isso é interessantíssimo, essa porta de entrada para poder fazer a prevenção da recaída e a identidade, ou seja, a identificação de pessoas que já têm o transtorno instalado e aquelas pessoas que Isso. ainda não têm o transtorno E que instalado. você pode trabalhar preventivamente, né? Exato. Aproveitar o teu canal para dizer mesmo da importância do mundo corporativo se engajar nesse trabalho. Porque, Jairo, a dependência química é um dos transtornos mentais, talvez o mais difícil e com o recurso mais precário que a gente tem. Né? Então, as empresas que estão, não são muitas, ainda falta muito, mas as que já estão engajadas, elas têm representado um recurso excepcional, fabuloso, porque ela custeia todo o aparato necessário desde a abordagem, né? Então ela tem uma equipe, né? Primeiro, ela investe em capacitar a sua equipe de saúde interna. Olha que coisa fantástica, né? Então ela investe em capacitar o seu médico do trabalho, o seu assistente social, o seu enfermeiro, o seu psicólogo, para que eles possam abordar esses funcionários ou serem procurados por esses colaboradores, buscando ajuda, busca essa equipe multiprofissional. Essa equipe entra em contato com os serviços, no nosso caso, o nosso serviço, para que conjuntamente se defina qual é a conduta mais adequada para aquele colaborador. Ele vai precisar ser afastado? E aí ela toma toda a providência, Jairo, para que ele seja afastado pelo INSS, afinal de contas, a dependência química é um transtorno como outro qualquer, então passível de afastamento, né? Tem CID, né? Isso, tem um CID, então é passível de afastamento, né? Então, vai providenciar toda a questão do afastamento dele pelo INSS, né, que é um seguro que o colaborador tem direito, ele paga por isso, né, nós todos pagamos por isso. Ele, então, fica afastado, se trata pelo período que houver necessidade e depois retorna. E aí, então, essa empresa também está preparada para recebê-lo de volta, para levar com que ele, mobilizá-lo, criar condições para que eles dê prosseguimento a esse tratamento, agora do ponto de vista preventivo, né, de prevenir recaída. Então, proporciona para ele também uma equipe multiprofissional para ajudá-lo nessa reinserção, o resgata também no local de trabalho, prepara esse líder, esse supervisor, para dar essa segurança para o trabalhador, né? Então, é um trabalho fantástico. Eu quero aproveitar aqui o seu canal para dizer que já temos muitas empresas trabalhando dessa forma, viu, Jair? Interessante até por conta da demanda que existe. Uma vez eu tive uma curiosidade de começar a fazer um levantamento, inclusive na época que eu estava atuando dentro do IPH, onde nós nos conhecemos, e eu tive uma curiosidade de fazer alguns levantamentos, e eu fui atrás de algumas empresas renomadas, né? Certo. E aí eu dei de cara com os Correios. Ah, tá. Eu tive uma oportunidade de conversar com uma pessoa que fazia mais ou menos, estava dentro da empresa mais ou menos 32, 33 anos trabalhando lá. Nossa. E aí a pessoa já sabia que eu trabalhava na área da saúde mental, que eu era um conselheiro e trabalhava dentro do IPH. Porque a gente estreitou os laços e a gente acaba falando o que a gente faz, né? Enfim, acho que isso é bacana, porque também a pessoa pode indicar a gente como, né, um ajudador para a família. Isso, como um agente, né? E aí ele me falou assim, olha, eu também fiz esse estudo dentro da minha própria empresa e eu cheguei em alguns, isso em 2018, e eu cheguei em alguns denominadores, assim, e aí ele usou um indicativo mais ou menos de 32% a 35% das pessoas que trabalham hoje nos Correios têm a dependência química instalada. E o afastamento dos funcionários é com o CID-10, CID...
10 ao 19, né? Agora, Jairo, façamos aí uma conta de mais ou menos esse percentual que ele tem lá, vamos dizer que significasse, eu não tenho ideia de qual é o número de funcionários do Correios, mas faça uma projeção aí, considerando que cada dependente químico impacta a vida de mais 2,7% de pessoas. Então, multiplica essas pessoas envolvidas de alguma maneira com dependência química por 2,7. Esse é o número de pessoas adoecidas naquele núcleo, porque um familiar adoecido, ele impacta mais 2,7 pessoas cada um. Agora, você veja o número e de que impacto nós estamos falando na saúde dessa família. Nós estamos falando de impacto físico, né? Como problemas desde dermatológicos, estômago, coração, cânceres, uma série de patologias físicas que padecem essas pessoas que convivem com o estresse de conviver com dependente químico, além das patologias de ordem mental, como depressão, pânico, ansiedade e etc. Então, veja a extensão, o impacto na saúde física e mental desses indivíduos que, de alguma maneira, estão direta ou indiretamente envolvidos. Isso é um impacto fundamental, por exemplo, no plano de saúde do Correios. Se ele trabalha preventivamente, se é uma empresa que trabalha preventivamente, e até onde eu sei, os Correios também tinham um trabalho de prevenção, eu não estou ligada necessariamente ao trabalho deles, mas, assim, sem prevenção, olha a sinistralidade, olha o impacto no plano de saúde dessa empresa. Então, investir em recuperação e prevenção é lucro, né? Porque hoje é a palavra, nós, querendo ou não, nós estamos numa sociedade ainda capitalista, né? E isso é impacto no negócio, é impacto no resultado. Então, ainda que seja pelo interesse do negócio, é fundamental que o mundo corporativo se volte cada vez mais para prevenir patologias da saúde mental. Perfeito posicionamento. E assim a gente conhece um pouco mais o que o dependente químico afeta. Porque 2,7 por uma pessoa, com uma proporção de empresa, gente, é um número muito grande. Estrondoso. Isso é preocupante pra caramba. Bom, mais um parêntese aqui, professora, dá licença. Quero fazer menção aqui a uma pessoa que também conhece muito a professora. Olha lá, o Bruno da WI está aqui também. Boa noite, Bruno. Obrigada pelo prestígio. Legal, ele falou que vinha e veio mesmo. Está aí com a gente. Veio mesmo. Quero dar boa noite às pessoas também que estão acessando pela plataforma Facebook. Eu estou vendo aqui, professora, eu tenho dois aparelhos aqui, mais o computador, então tem que estar atento aqui. Tem a Jana Zorer, está participando também pela plataforma do Facebook. Então, seja bem-vinda, Jana, dê a sua contribuição, acesse o nosso canal, entre na descrição para aparecer a sua foto, e contribua com os comentários. E aí, agora, professora, voltando aqui, eu vou trazer um comentário de uma pessoa ímpar, né? Que é o nosso parceiro Félix José Romanos. Ele tem um canal, professora, que também, se a professora quiser acessar, é bem interessante. Ele é uma pessoa, assim, bem influente na rede social, e está sempre curtindo o nosso trabalho, vindo aqui, participando conosco, e deixa um comentário assim, ó. Mesmo como ex-dependentes e também na perspectiva de empresário, o que a dona Iraci disse das empresas ofertarem equipe multidisciplinar para ajudar a prevenção na recaída, no pós-tratamento, vejo ser investigável para as pequenas e médias empresas, que representam a maioria absoluta da geração de empregos no Brasil. Penso que essa responsabilidade deve ser poder público. Tá. Que bom, ele está questionando, e é importante, né, Jairo? Ele entende, e eu concordo com ele plenamente, que as pequenas empresas, elas têm muito menos condição
e a gente deve, independente das grandes empresas assumirem esse papel, a gente não deve eliminar ou abrir mão do papel do Estado, né? Esse é o papel, isso um papel, inclusive, constitucional do Estado oferecer condições de saúde, né? O que eu acho importante, e que eu tenho trabalhado dessa forma, o Félix, né? Félix, isso. Impraticável, eu entendi, viu, Félix, a fala, quando você pôs investigável, eu já imaginei que você estava falando impraticável. Eu não diria impraticável, eu diria é uma prática que deveria ser conjunta, né? Nós, mesmo nas grandes empresas, nós temos trabalhado em parceria com os equipamentos públicos, né? Porque o que acontece, viu, o Félix? Muitas vezes o trabalhador não conhece o recurso que ele tem. Então, a equipe não é necessariamente para tratar o indivíduo, é para conhecer o problema e dar o devido encaminhamento. Porque as pessoas, infelizmente, a sociedade, os trabalhadores, não têm conhecimento comum. Então, uma equipe multidisciplinar, mesmo nas pequenas empresas, que tenha recebido uma orientação, que tenha uniformizado a sua forma de ver a patologia, ela consegue fazer um encaminhamento mais adequado, com maior capacidade de resolução, né? Então, ele não precisa, a gente não está propondo, e eu trabalho há mais de 20 anos com as empresas, não se propõe que a empresa assuma o papel do Estado, não. Ela faz a parte dela, mas também busca mobilizar os recursos públicos, né, que muitas vezes existem numa ou noutra proporção e que não são conhecidos, e aí, então, esses profissionais... aliás, hoje em dia tem sido o papel dos profissionais de recursos humanos, né? Mobilizar recursos externos, porque internamente está cada vez mais difícil, e a gente sabe disso, né? A gente vive aí uma crise, né? Então, é um papel muito mais social do que de gastar dinheiro, sabe? É um papel de mobilizar adequadamente os seus recursos, né? Perfeito. E é isso que o Félix também mencionou a respeito de engajamento do poder público, precisa ser notado, precisa ser orientado, precisa ser feito com responsabilidade, né? E ele está agradecendo aí as condições. Que bom. E eu queria acrescentar, Félix, normalmente, hoje é difícil, menos pequenas empresas que não têm um convênio, né? Por exemplo. Então, assim, o que é interessante para você melhorar e otimizar o uso do convênio? O uso adequado. Então, é organizar para que o trabalhador procure, porque um trabalhador dependente químico, Jairo, eu tenho essa experiência há anos, né? Antes de procurar uma ajuda para dependência química, ele vai no cardiologista, ele vai, porque a última coisa que ele quer admitir é que ele tem dependência química. Então, ele vai no cardio, ele vai no médico do estômago, ele vai em uma série de especialidades, porque a última que ele quer é no psiquiatra ou no psicólogo, porque eu não tenho problema. Né? Eu tenho meu estômago, etc, etc. Então, quando você tem uma equipe, médicos, profissionais dentro da empresa, que conhecem essa dinâmica, aliados à liderança, você pode caminhar com uma hipótese daquele caso ser um caso de dependência química. A gente não vai jamais generalizar e nem fazer diagnóstico dentro da empresa, mas você trabalha com a hipótese. E se aquela equipe, por exemplo, se você tem um assistente social, aquela família procura o assistente social, por exemplo, para dizer que está com problema ali na família e tal. Esse assistente social, ele já vai estar pensando, pode ser um problema financeiro, etc., mas pode ser mobilizado pela dependência química, que foi, por exemplo, o que me levou a me especializar, porque a maior que chegavam para nós no serviço social, eles estavam direto ou indiretamente ligados à questão da dependência química. Meu dinheiro não está dando para o mês todo, e infelizmente tinha um problema de dependência. Eu estou brigando muito em casa, tinha um problema de dependência. Falei,
preciso compreender melhor essa dinâmica. Então, a empresa onde eu trabalhava passou a contar com um profissional que não olhava só para, olha, está aqui o dinheiro para você pagar a sua dívida. Não, eu quero entender como é que você chegou a essa questão de endividamento. Hoje, por exemplo, Jairo, a gente está com uma demanda muito importante dos jogadores online, dos jogos esportivos. Nós estamos com uma série de pacientes muito comprometidos, chegando a caso de internação por conta de jogo patológico, que é uma outra questão dentro das dependências, essas comportamentais. Uhum. Bom, esse assunto vai longe, né? Se a gente for aqui... Com certeza. Traçar algumas metas para a gente alcançar, a gente faria 2 horas de live aqui, tranquilo. Bom, a minha mãe está perguntando uma coisa importante também para eu fazer uma única pergunta aí, para a gente já ir caminhando para o final. Ela diz assim, as empresas em geral ainda têm o preconceito com o dependente químico? Oi, dona Thaís. Olha, infelizmente ainda tem. Mesmo as empresas que têm um programa de prevenção à dependência química implantado e etc., ainda tem um esforço enorme para ir mudando essa condição geral de preconceito, para ir debelando ainda essa questão do preconceito. Mas já tem diminuído bastante, o dependente químico já é encarado como um portador de uma patologia como um outro qualquer, como o cardíaco, como o portador do câncer, etc., né? Então, tem melhorado bastante, mas ainda tratam com preconceito. É isso que dificulta o indivíduo procurar ajuda. É o medo de ser estigmatizado, de ser despedido. Aliás, as nossas empresas, elas não demitem as empresas que a gente assessora. Ou a pessoa só vai ser demitida, ela se demite, né, se ela não conseguir corresponder. Mas descobriu que tem dependência química, imediatamente ele é encaminhado para um acompanhamento, né, para que ele possa ser resgatado. Perfeito. Perfeito posicionamento e obrigado pelo esclarecimento também. Aqui o Félix também, né, faz alguma menção bem importante no que a gente estava falando. Dona Iraci, talvez com conselhos municipais de álcool e drogas, podemos contribuir com esse melhor esclarecimento às empresas e atuarem como pontes entre elas e serviços públicos. Os serviços públicos. Verdade, Félix, sensacional, viu? É uma ideia interessante e fácil, né? Porque os conselhos já estão aí, né? As empresas têm esse... também, muitas delas têm esse serviço, então estabelecer e fortalecer. Uma ideia muito interessante, viu? Bacana, obrigado, Félix, pela sua contribuição, obrigado de verdade por acompanhar o canal. Nós temos um encontro marcado, se prepare aí que a gente vai ser contribuição na vida de pessoas através do canal Recuperação em Foco. Obrigado, gratidão. Professora, eu tenho também uma pergunta que daí, acho que a gente volta um pouquinho para o tema, né? Uhum. Como um conselheiro em dependência química, eu já pude, graças a Deus, né, que me deu a oportunidade de eu navegar em bons oceanos. Eu digo bons oceanos porque eu tive a oportunidade de aprender, de fato, o método e prática sendo desenvolvida com uma boa aceitação, né? Tive a oportunidade de trabalhar no IPH, tive a oportunidade de trabalhar no BIHAL, que são, assim, as esferas de referência onde se trata o dependente, né? E eu sou grato por isso, por ter tido essa oportunidade. E hoje eu percebo que no tratamento com dependência química, eu não vejo muito pretos ingressarem dentro do tratamento. E aqueles que ingressam dentro do tratamento, como que seria a postura ideal para poder receber essa pessoa, né, e desenvolver com ele desde da triagem até um projeto de vida? Como que se faz isso de um pensamento onde a professora veio hoje para poder falar, né? Essa questão da conscientização. E aí eu trago essa pergunta. Como que... Jairo, exato. Muito obrigada. Obrigada, inclusive, pela pergunta, né? Sem dúvida nenhuma, a base disso tudo é a consciência, né?
Não por acaso, hoje, no Dia da Consciência Negra, nós começamos aí o nosso bate-papo falando da importância dos próprios pretos terem a consciência do seu valor, do seu poder, da sua capacidade de ser quem ele decidir que será. Né? Então, para mim, o início de tudo é esse. Agora, nós temos outras barreiras a enfrentar, porque a gente fazendo uma pequena conta, a gente falou rapidamente um pouquinho sobre isso, né, Jair? A gente fazendo uma pequena conta, a gente vai descobrir que antes mesmo de ter que aprender a trazê-lo de volta à sociedade, etc., a gente vai precisar trazê-lo para o tratamento. Porque, espera um pouco, veja bem, se a Organização Mundial da Saúde fala que pelo menos 10% de um dado segmento populacional pode desenvolver dependência química, para o álcool, por exemplo. A população negra no país ela é mais da metade. Eu, considerando o meu serviço, talvez você aí no universo, cadê os pretos do tratamento? Cadê os negros do tratamento? 10%. Se eu tiver 1% de negro no meu serviço, por quê? Porque não é a maioria dos negros que estão empregados nas empresas que eu assessoro, né? Então, eles não estão nos bons empregos, nas grandes empresas, né? Que as grandes empresas, de alguma certa forma, sabe, o Félix com certeza está por aí, ela assumiu para ela esse papel e ela tem convênios que ampliou convênio para poder dar assistência não só ao colaborador, mas ao seu familiar, etc, etc. E ainda assim eu não tenho negros em tratamento. Tá? Cadê? Nós somos mais do que 50% da população e não tem 10%, não tem... Então, assim, antes de falar em fazer projeto para eles, a gente precisa trazê-los para se tratar, né? E depois, Jairo, talvez o caminho seja muito parecido com o da prevenção, que é engajá-lo, que é fortalecer a sua autoestima, para que ele assuma o seu lugar na sociedade enquanto cidadão, enquanto ser humano, enquanto um indivíduo com potencial, com erros, com acertos, com possibilidades de engajamento na sociedade, né? Bom, que posicionamento, né? E que número também, né? Eu particularmente, quando eu estava atuando dentro de comunidade terapêutica, era raro as pessoas virem e passar por uma triagem, né? Assim, ter contato e fazer contato com uma comunidade terapêutica, a gente não sabe a raça e nem a ideia de onde está vindo. A gente vai dar de cara com a realidade dentro de triagem. Inclusive, eu participei de alguns momentos dentro da triagem, que aí eu vou mencionar uma pessoa bem bacana, que inclusive eu quero trazer para cá, e ela está meio com medo ainda, que é a Raquel, a enfermeira técnica do IPH. Ela é uma excelente pessoa e faz um trabalho fantástico, né? Nessa questão. Né? E ela é negra. Ela ocupa um espaço, ela ocupa uma cadeira e com muita responsabilidade faz com afinco tudo isso. E ela é negra, ela está de cara com a realidade dessa. Com essa realidade. A própria, né? E a da comunidade que ela assiste, né? Sim. Então, assim, é fantástico saber desses números, né? E aí fica o convite para nós sermos um acesso para essas pessoas que precisam. Um multiplicador de fazer chegar a essas pessoas a possibilidade de acessar o tratamento, acessar a possibilidade de entrar em recuperação e ter qualidade de vida como a população branca em geral. O que está impedindo, né? Esse é um desafio, né, para quem está estudando, para quem está começando, nós descobrir, né, aonde está essa população, o que falta para eles chegarem até nós, né? Exatamente. Fica aí uma interrogação para nós e um desafio. Não né? é? Falei que o meu pai ele vinha com uma pergunta, então ele está aí, ó. De modo geral, os dependentes químicos têm noção de seus direitos trabalhistas a fim de usufruírem plenamente, perdão. É possível que o desconhecimento dessas informações possam inibir o cenário real? Nossa, seu Isaac, também outra pergunta excelente, porque
de fato, ainda, mesmo nas empresas que têm um serviço de informação, canais internos e etc., a gente ainda nota a falta de informação dos seus direitos, assim como dos deveres, tá? Mas dos seus direitos em relação a enquanto um dependente químico. O senhor sabe que as empresas, a maior parte delas, tem políticas diferenciadas de subsidiar medicação, subsidiar condições para que esse indivíduo acesse de uma maneira mais adequada, porque o dependente químico ele chega depauperado, ele chega descapitalizado para o tratamento. Então, a boa parte das empresas que têm programa, elas têm também algumas ajudas a mais. E, normalmente, São Isaac, eles não conhecem. Né? Então, tanto os direitos internos, dos seus programas internos, como os direitos em relação ao poder público mesmo, né? Porque, por exemplo, o direito a um tratamento, o direito a um afastamento para se tratar, a uma eventual aposentadoria ou um afastamento por doença, por um período. Isso é um direito que ele tem, independente de estar ou não estar engajado numa empresa, e ele desconhece. Então, ainda não é pleno esse conhecimento, né? E esse desconhecimento acabam inibindo a chegada dele ao cenário, ao tratamento, né? Sem dúvida. Olha aí, talvez uma resposta também para a questão da não presença de negros, né? Entre outras coisas, a falta de informação dos seus direitos, né? A exemplo de outras populações, com certeza essa também afeta os negros também, né? Isso aí, é isso aí. Obrigado pela contribuição, pai. Mais um parênteses, professora, queria agradecer as pessoas que engajaram, as pessoas que entraram, as pessoas que compartilharam. Não esqueça de colocar o seu dedinho lá no coração, no joinha, para que a gente consiga aí alcançar alguns objetivos dentro da plataforma, tá? Contribua com o compartilhamento das lives, também que eu acho interessante. Através do compartilhamento, muitas pessoas podem sim ouvir falar sobre um tratamento, através do nosso bate-papo aqui, ouvir falar sobre qualidade de vida, ouvir falar sobre saúde mental e a sua importância. Então, deixe seu like, deixe a sua contribuição conosco. E aí aqui, professora, o Félix gostaria de poder conversar com a dona Iraci em um momento oportuno. Peça ela autorização para me passar o telefone. Posso passar para ele? Com certeza, passe sim. Ele é uma pessoa fantástica, inclusive, além de toda a história que ele tem, que é sensacional, ele é autor de um livro, né, Prova de Vida, e além de tudo, ele também é empresário. Então, acho que esse assunto muito chamou a atenção dele para poder... Deve ter chamado a atenção. Que bom, estamos à disposição. Ao final, você vai deixar mesmo lá o nosso contato, né? Por favor. E aí, vamos caminhar para o final, então. Professora, quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, batendo um papo, né? E pegando um tempinho de domingo, né? Que é dia de família. Quero agradecer de verdade pela essa abertura. Eles me liberaram pela causa, Jairo. Agradeço a galerinha, então. Obrigado, gente. Com certeza. E vamos trazer mais eu que gostaria, me desculpe aí se eu estou te interrompendo, mas eu que gostaria de agradecer a oportunidade, né? É sempre bom a gente divulgar assunto tão relevante. Você veja que, de alguma maneira, ainda suscita algumas questões, sugestões, opiniões, e isso é muito rico, né? Nós precisamos disso para ampliar, para termos cada vez mais pessoas livre das garras da dependência química, que é tão somente um transtorno mental, né, que pode e deve ser tratado, né? Então, desmistificar algumas formas, né, ou seja, quebrar paradigmas, quebrar preconceito é fundamental. E eu acredito que esse tempo que a gente conversou aqui pode ter servido para isso, né? Quero te agradecer a oportunidade, viu? Obrigado por nada, e vamos fazer a estruturação para o ano que vem, para mais uma oportunidade de estar aqui com a gente, trazendo um outro tema. Com certeza, estou à disposição.
Então, mais uma vez, pessoal, gratidão por vocês estarem aqui até agora. E assim, lá no videozinho de vinheta, que antecede o nosso momento de bate-papo, tem um espaço para você que quer ser o nosso colaborador. O que é um colaborador do Recuperação em Foco? Jairo, eu gostaria de indicar um profissional para poder falar sobre um tema bacana. O nosso telefone da nossa equipe está sempre à disposição de vocês. Eu vou colocar aqui mais uma vez. E aí, as informações que vocês precisam, vai ter alguém ali para poder comunicar vocês e orientar como que é o caminho para ser um parceiro do Recuperação em Foco. E aí também fica a dica para a pessoa que quer aí um engajamento maior, tem um espaço para que a gente coloque a tua marca ali. Então, entre em contato conosco, nós estamos aqui de braços abertos em todas essas redes digitais, que está aqui também passando embaixo. Entre em contato, faça a sua contribuição para que o nosso trabalho também tenha aqui um aperfeiçoamento para vocês. Tá bom? Pessoal, um bom final de domingo, gratidão novamente. Vou deixar aqui o telefone da professora Iracy e o canal dela. Vocês também têm total acesso. A consultoria chama WI Consultoria. Fala com o Bruno, fala com a professora Iracy. Vocês têm aí total liberdade. Tá bom, gente? Então, fiquem todos com Deus. E amanhã tem mais live. Amanhã tem uma live especial com a Sandra Marques. Nós vamos falar de um tema bem interessante. Convido a todos a ficarem ligados aí no nosso canal. Fica todos com Deus e até mais. Obrigada. Professora, tchau. Só para permanecer, para a gente finalizar depois, tá bom? Claro. Obrigado a todos. Fiquem todos com Deus.